Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim e este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero apresentar o livro escolhido para o mês de maio, Cartas de Epicuro. Como vocês já acompanham o canal, sabem que eu escolhi para 2025 12 livros que foram escritos na antiguidade grega e romana. E o Epicuro está neste contexto. Epicuro nasce em 341 a.C. e morre em 270 a.C. Nessa edição da Edipro, vem então um cartão com uma gravura do Epicuro e também um marca-página, com uma frase aqui do Epicuro. É necessário dar atenção àquilo que produz a felicidade. É uma edição bilíngue, vocês podem observar aqui também. E a tradução foi feita pelo Edson Bini, que é um professor de filosofia da USP. E essa edição aqui, ela é de 2021. Eu tenho também uma outra edição das cartas de Epicuro e das máximas principais. Aqui da Penguin e Companhia. Aqui é a tradução do grego e apresentação em notas da Maria Cecília Gomes dos Reis. Temos textos de introdução, muitas notas interessantes. Mas como eu li aqui, nessa vou falar dessa edição. Aqui nós temos apenas as 3 cartas, lembrando que aqui temos máximas, né? Gente, o Epicuro escreveu mais de 300 rolos de textos filosóficos. Ele foi um dos grandes mestres da antiguidade e sobraram apenas as 3 cartas e algumas máximas. Então, nessa edição aqui nós temos também introdução, textos biográficos do Epicuro, que eu vou trazer alguma coisa aqui. Epicuro de Samos constitui uma personalidade intrigante e fascinante da história da filosofia ocidental, por vários motivos, dos quais talvez os mais importantes tenham sido o próprio caráter atípico das suas doutrinas. Ele não traz a questão metafísica, ele é um dos primeiros materialistas da história da filosofia. Depois do desaparecimento dos seus escritos, segundo o historiador Diógenes Laércio, ele escreveu, como já falei, mais de 300 rolos de textos. Outro fator interessante da personalidade de Epicuro é o fato de, já no seu tempo, séculos IV e III a.C., ele havia sido uma figura humana controvertida, amado e admirado por uns e duramente criticado e perseguido por outros. Então isso vai ser constante. Aqui tem um texto que mostra para a gente quais foram os detratores de Epicuro e quais foram aqueles que, como Lucrécio, que nós já temos um vídeo aqui no canal, foi 3 vídeos, foi o primeiro livro deste ano, faz uma releitura de Epicuro, né, no livro sobre a natureza das coisas. Então foi muito interessante, eu já li e reli aquele livro, voltar aqui para a fonte que é Epicuro, depois de ter lido a obra do Lucrécio. Lucrécio faz uma leitura do Epicuro grego para os romanos, não deixando nenhum dos pontos aqui de Epicuro fora. E também o Lucrécio pega Demócrito de Abdera, que fala da questão dos átomos. Voltando aqui então, outro tema importante é que Epicuro foi líder de uma das escolas de filosofia mais importantes de Atenas. Então, olha, ele de certa maneira, concorreu com os grandes filósofos que tiveram escolas em Atenas. Por exemplo, na Grécia dos séculos IV e III a.C., não é de estranhar não só a questão das Olimpíadas, como também essa relação conflitante de escolas. Na Atenas democrática, centro cultural em contexto do mundo helênico, além da famosa escola de retórica de Isócrates, houve 4 grandes estabelecimentos que se ocuparam de filosofia. Por exemplo, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, o Jardim de Epicuro e o Pórtico de Zenão, aí dos estoicos. Então Epicuro ele prevalece dentro desse contexto porque ele tem uma escola
filosófica. Então ele foi para vários lugares, eu vou falar um pouco disso, ensinando, mas foi em Atenas que ele se firmou com o Jardim de Epicuro. O Jardim foi fundado em Atenas por volta de 306 a.C., ou seja, muito depois da morte de Sócrates. Sócrates morreu em 399 a.C., depois também da morte de Platão, que morreu em 347 a.C., e aproximadamente 16 anos após a morte de Aristóteles, que morreu em 322 a.C. O Jardim de Epicuro foi fundado, então, nessa cidade que tinha esse costume de ter várias escolas, né, importantes de filosofia, e ninguém menos do que esses grandes aí, Platão, Aristóteles, Isócrates, Zenão. Então nós temos aqui Epicuro contemporâneo apenas de Zenão de Abdera, ou de Cítio de Chipre, que inaugurou o pensamento estoico. Então, assim, essa figura do Epicuro é muito importante. Foi um dos grandes pensadores que, quando eu fiz filosofia, na questão da morte, me tocou bastante. Eu achei ali uma luz, depois eu vou trazer para vocês na última carta que amanheceu. Mas ainda que a pujança da academia de Platão e do Liceu de Aristóteles não fosse a mesma dos dias, né, desses grandes filósofos, essas instituições, o Jardim de Epicuro e o Pórtico de Zenão, achavam-se em franca atividade nesse período. Então, Epicuro perderam grandes textos, sobraram 3 cartas e alguns fragmentos, e era um filósofo que teve essa escola aí fundada em 306 em Atenas, um lugar que tinha esse costume de grandes escolas filosóficas como de Platão e Aristóteles. Um pouco então da biografia deste homem, desse filósofo da antiguidade, o Epicuro de Samos. Nasceu então na ilha de Samos, no mar Egeu, por volta de 341 a.C. Ele era filho de um pai emigrante da Ática, ou seja, aí da Grécia, né? Do demo ateniense de Gargetos. Ele interessou-se pela filosofia na adolescência. Com cerca de 13 anos, ele já começava a falar, a pensar essas questões importantes da vida. Mas, apesar de declarar-se autodidata, ele foi, né, pela posterior instrução, através de um professor chamado Pânfilo, seguidor de outros filósofos, de um filósofo cético e atomista. Então, esse professor Pânfilo já apontou para Epicuro um filósofo chamado Nausífanes de Teos, um filósofo cético. Embora o Pânfilo fosse aí platonista, seguia as ideias de Platão. Mas o Epicuro sempre gostava, né, daquilo que era diferente assim na questão da filosofia. E ele também teve acesso ao pensamento de Demócrito de Abdera. Então, era um jovem, já bem cedo, que gostava de conhecer os filósofos da natureza, os filósofos que pensavam sobre o universo todo, né? Então, aos 18 anos, ele dirigiu-se a Atenas, mas permaneceu apenas 2 anos nesta cidade-estado. Pois Pérdicas, que era um general sucessor de Alexandre da Macedônia, expulsara de Samos o pai de Epicuro e a família, bem como todos os atenienses após a morte de Aristóteles e de Alexandre em 322 a.C. Epicuro retorna-se ao seio da família na cidade de Cólofon, cidade situada na Jônia, litoral da Ásia Menor, ao norte de Samos, onde ali então ele começa a trabalhar como mestre-escola. Se cerca ainda jovem dos seus primeiros discípulos. Então, a família foi expulsa depois da morte de Alexandre lá de Samos, e o Epicuro vai para Cólofon trabalhar como mestre-escola. Então, ele ensina, essa questão do ensino é muito importante, né, para os filósofos gregos antigos. Ele se cerca de um grupo de discípulos, e ali em Cólofon ele vai permanecer durante anos, porém não atinge os seus propósitos, transfere-se para a cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos, no mar Egeu, bem ao norte de Cólofon. Então ele está aí peregrinando, né? Atenas, Cólofon, Mitilene. Tinha aproximadamente, nesta época que ele vai para Mitilene, 32 anos,
cerca de 311 a.C. Mas sua tentativa de fundar em Mitilene uma escola filosófica resulta em fracasso. Depois, Epicuro, um incansável professor, vai para Lampsaco, uma cidade da Mísia, e ainda assim, com dificuldades, ele conseguirá estabelecer moradia mais duradoura e fundar uma escola em Lampsaco. A gente está percebendo aqui a insistência do Epicuro, né? Como era difícil manter uma escola filosófica nesse período, né? Durante todos esses anos, ele lutara contra os obstáculos representados pelas escolas de filosofia majoritárias da época, principalmente a platônica e a peripatética de Aristóteles. Peripatética porque Aristóteles, que foi o tutor aí de Alexandre o Grande, ensinava os alunos enquanto eles andavam aí pelo liceu. Então essa questão aí era muito forte das duas escolas. E o Epicuro, ele não pensa a questão da filosofia a partir da metafísica, do ser em si, né? Mas ele traz aí a questão do homem dentro desta vida aqui, né? Como viver bem, plenamente, sem perturbações da alma aqui na Terra, né? Aqui que é o âmbito da filosofia e do pensamento de Epicuro. Finalmente, a estadia de Epicuro em Lampsaco revelou-se não só promissora, como altamente produtiva, pois a partir de então surgirão, para engrandecer o nome do mestre e o prestígio da escola, os seus mais fiéis colaboradores. Foi em Lampsaco que ele terá grandes discípulos, como Metrodoro, Colotes, Heródoto, que é um dos que recebe a primeira carta aqui deste livro, Pitócles, que é um deles também, o Meneceu, Polieno, Idomeneu e Hermarco, que o Hermarco seria o futuro sucessor de Epicuro no Jardim de Atenas, depois da morte de Epicuro. Então, em Lampsaco, ele tem os grandes discípulos que vão continuar as suas ideias. Em Atenas, então, que Epicuro estará em 306 para fundar aí, ou transferir a sua escola, né? O seu jardim, Kepos, em grego, Kepos. Ele vai fundar o jardim lá em Atenas em 306 a.C., nas cercanias da cidade. Uma cidade, então, que tinha um movimento filosófico muito forte. Platão, Aristóteles, Isócrates, Zenão, onde por mais ali de 3 décadas vai atuar Epicuro, multiplicando seus adeptos e consolidando o vigor de sua filosofia e ampliando a fama de sua escola. Então, em Atenas, 306, que ele funda ou transfere de Lampsaco para Atenas o seu Kepos, o Jardim de Epicuro, e ali durante 3 décadas, né, a escola vai florescer com Epicuro. E, infelizmente, ele vai ser acometido por uma moléstia dos rins em 270 a.C. E ele vai morrer com 72 anos. A despeito do desaparecimento desse grande filósofo antigo, a doutrina prosseguiu, sendo aí difundida sob a direção de Hermarco de Mitilene, Polístrato, Dionísio de Lampétris, Basilides, Zenão o Sírio, Demétrio Lacon, Zenão de Sidon, Basilides o Sírio. São grandes discípulos de Epicuro. Aqui nós temos a questão mesmo assim da perseguição que Epicuro teve durante a vida, né? Ele foi amado por muitos discípulos, mas foi perseguido também. Epicuro foi alvo de um ódio encarniçado da parte de um certo estoico chamado Diotimo, que chegou ao ponto de redigir, olha que coisa louca, e remeter 50 cartas de conteúdo dissoluto, se fazendo passar por Epicuro, visando então a manchar a imagem do filósofo. E coisa, nossa, eu fiquei assim. Por exemplo, nessas cartas que o Diotimo escrevia, ele falava que Epicuro ganhava a vida batendo a porta de casebres miseráveis. Então ele se passou por Epicuro escrevendo isso, né? Acompanhado de sua mãe, que declamava fórmulas de purificação, que ele, auxiliado pelo pai, ministrava o alfabeto aos ignorantes, pelo que recebia alguns trocados, que ele levara à prostituição um de seus irmãos e mantinha uma relação amorosa com a cortesã Leôncia,
que ele era bajulador e oportunista. Nossa, eles acabam com Epicuro aqui. E tem mais, mas eu não quero falar disso aqui não, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler sobre isso. Mas nós temos grandes aí que reergueram Epicuro, né? Que estudaram, como Lucrécio, estuda o Epicuro. Aqui, olha, o Jardim de Epicuro, em Atenas, não era somente uma escola onde se ministrava o ensino de disciplinas filosóficas, mas também uma comunidade na qual se praticava um gênero de vida caracterizado pela simplicidade e pela frugalidade, associadas à fraternidade, qualidades precisamente coerentes com a ética epicuriana. Interessante, né? Tinha essa ideia de formar uma escola fraterna de filósofos. O Diógenes Laércio foi um dos que reabilitou Epicuro, então ele contesta cabalmente todas essas perseguições e fala a favor das virtudes de Epicuro. Ele enfileirava fortes argumentos para sustentá-lo. A pátria, olha, de Epicuro ergueu 20 estátuas em sua honra, quer dizer, uma pessoa digna, né? O número dos amigos que granjeou foi gigantesco, mais do que os inimigos. O encanto e a força de sua filosofia mantiveram ao seu lado todos os seus adeptos, com a única exceção de Metrodoro de Estratoniceia, enquanto a sua escola, então, permaneceu, ao mesmo tempo que algumas acabaram, né, permaneceu atuante, tendo sempre produzido discípulos capazes de sucedê-lo, continuamente. Epicuro foi um filho que manifestou reconhecimento aos seus pais, generosidade com seus irmãos, tudo isso é o Diógenes Laércio que fala. Brandura com seus soldados, com seus escravos, brandura com seus escravos, respeito pelos deuses e amor por sua pátria. Seu senso de equidade o manteve, inclusive, longe da vida política. É uma vida intensa. Um grande filósofo, amo demais. Diógenes Laércio foi quem, então, preservou as 3 únicas cartas de Epicuro, num total de 300 rolos de escritos, né? Muito legal essa introdução aqui, esse pós-fácio. E aqui tem vários escritos, né, que certamente aí o Laércio fez uma nota e deixou para a gente, né? Pelo menos aí os títulos, olha, vou ler alguns. Da justiça, das demais virtudes, da música, da natureza, 37 livros, da realeza, do amor, da santidade, do destino, dos deuses, dos átomos e do vazio, dos benefícios da gratidão. O banquete, tem um banquete de Epicuro. Nossa, então são textos que, se a gente tivesse, infelizmente, se perderam, né? Máximas principais, aqui tem algumas que eu já mostrei. Pareceres sobre as paixões contra Timócrates, Polidemo, Queredemo, síntese dos livros contra os filósofos da natureza, Timócrates, 3 livros. Lamentavelmente, então, temos as 3 cartas epistolae em grego, né? Endereçadas respectivamente aos discípulos Heródoto, e que não é o historiador, é um discípulo, né? Pitócles e Meneceu. E as máximas principais que são atribuídas a Epicuro e fragmentos da sua extensa obra chamada Da Natureza, descobertos na Biblioteca de Herculano, na Itália. Dispomos ainda das chamadas máximas vaticanas e máximas principais. Felizmente, o mestre do jardim teve o cuidado de redigir, além de seus vastos tratados, essas 3 cartas que constituem um resumo da sua filosofia, né? Então nós vamos ver aí, olha, da filosofia, dessa questão da natureza, é a primeira carta, né, que está aqui nesse livro, dirigida a Heródoto, sobre a filosofia da natureza. A segunda carta a Pitócles, sobre os fenômenos celestes, gostei muito. E a terceira, que é a mais conhecida, sobre a felicidade, uma vida calma, né, uma vida tranquila, sem perturbações da alma, a ataraxia, que é a Meneceu. Mais algumas questões aqui que eu queria trazer para vocês, além dessa vida intensa do Epicuro, algumas ideias da sua filosofia. Olha, tomando como base a filosofia da natureza, fonte da qual bebeu copiosamente, sobretudo no atomismo do pré-socrático Demócrito de Abdera, mas construindo um compacto sistema filosófico, englobando as áreas do conhecimento, da lógica e da ética, Epicuro candidata-se a ser o primeiro pensador materialista,
sistemático da história ocidental. Então, aquele que primeiro vai falar sobre a filosofia da natureza, do universo, como tudo isso se compõe. No grego, fisiologia, a fisiologia, né, a natureza. Em franco contraste, então, com os grandes filósofos Platão, Sócrates e Aristóteles, porque eles falam muito da alma, né, do ser, da metafísica, esses três grandes aí da Grécia. E o Epicuro vem como um filósofo materialista nesse contexto, 44 anos, depois de 17 anos, como eu falei, né, depois da morte de Aristóteles, vem o Epicuro falar de materialismo, da vida concreta e não da metafísica. Para Epicuro não havia como negar a presença de elementos míticos e religiosos na ética socrática, bem como a filtração de componentes de cunho místico e mítico na mística platônica, que são coadjuvantes, seja na teoria das ideias, conjugada à concepção da dualidade, mundo inteligível, mundo sensível, e exposta aí no Timeu, seja no recurso alegórico às doutrinas do karma e da metempsicose, utilizado sobretudo no livro A República e no Fédon. Então, assim, ele contrasta, né, o Epicuro com o Platão, que traz essas ideias metafísicas na sua obra, né? Mesmo a transmigração das almas. Tudo isso está lá em Platão, o mundo das ideias. Epicuro não tem nada disso, né? Ele fala da vida concreta. Mesmo Aristóteles não dispensa os deuses na sua física, nem o primeiro motor na sua metafísica, né? Deus. Aristóteles fala de Deus, próton, kinon, akineton, primeiro motor móvel. Então Aristóteles também fala da metafísica. E Epicuro surge ali falando de uma outra realidade. O esforço de Epicuro parece ser no sentido de eliminar do discurso filosófico, ou melhor, da ocupação filosófica, quaisquer elementos de natureza religiosa, mística e, acima de tudo, mítica. Então ele tira mitologia, tira mística, tira questões religiosas, né? Ele não coloca isso na sua filosofia. Em consonância com isso, na sua própria doutrina frugal e pragmática, inexiste espaço para disciplinas tradicionais, consagradas em outros sistemas, a começar, obviamente, pela ontologia, né, ou metafísica, a questão do ser. Entretanto, como o termo materialismo ressente de uma certa intempestividade por conta do seu uso na filosofia moderna, convém indicarmos aqui, né, que no que consiste esse materialismo de Epicuro. Aqui está, então, o cerne da sua filosofia. Olha, a matéria é o substrato. Matéria em grego, hillel, é o substrato, o fundamento, to hipokeimenon, o fundamento necessário do universo. Então a matéria é o fundamento necessário do universo, natureza terrestre e celeste. Não tem nada de deuses. Epicuro não nega a existência do pensamento, em grego, enoia, que é processado no encéfalo, e nem a da alma, physique, mas subordina a atividade intelectual à sensação, à eitesis. Isto é, sem o concurso da percepção sensorial, não são produzidas noções, ideias, e a alma, por mais sutilíssimas que sejam as partículas atômicas que a constituem, é material. Aqui o Lucrécio, né? Então, lembra, a alma é material, é pelas sensações que produzimos, então, as ideias, noções básicas. E a alma é material. A matéria, então, é constituída por átomos, Demócrito de Abdera, que são corpúsculos minúsculos invisíveis, imperecíveis, eternos e insuscetíveis de divisão. Assim, pensamento e alma não se opõem à matéria, nem delas se distinguem, não passando de suas contingências ou acidentes. Então, pensamento e alma são acidentes, contingências da matéria. Então, isso aqui que é a grande questão, né, filosófica de Epicuro. A matéria é formada por átomos. Eles são partículas que estão em constante movimento, e pensamento e alma são
contingências da matéria ou acidentes da matéria. A matéria, porém, não é ilimitada e não ocupa a totalidade do espaço, sendo delimitada pelo vazio, o canon, vazio, exterior a ela, que é onde ocorre o movimento. Ao se moverem os átomos em agregado, formam os corpos simples e compostos. Então, nosso corpo é um agregado de átomos. Nós estamos aí movendo no vazio. Essa é, grosso modo, em breve linhas, a teoria física epicuriana aqui na primeira carta, que, dando conta da explicação da natureza do universo, prescinde da teoria metafísica, deixando metodicamente de lado tanto a questão do ser, metafísica, quanto as contaminações de ordem teológica e mítica que a acompanham. Então, assim, ele tira toda essa questão metafísica, a questão do ser, e joga mesmo a matéria na nossa cara, né? A investigação filosófica se esgota em Epicuro em 3 domínios: o da teoria do conhecimento e da lógica, to kanoinon, to canonicon, da filosofia da natureza, to physicon, e o da ética, to etikon. Da ética é o último aqui, né? Uma vez que a matéria e o universo existem eternamente, a investigação do não ser, do vir a ser e do ser enquanto ser não faz nenhum sentido. Para Epicuro, o ser humano nem é, como pensa Aristóteles, um animal da polis, esta determinando na qualidade de cidadão. É alguém, para Epicuro, o ser humano é alguém que, buscando e atingindo o prazer autêntico e vivendo neste estado, alcança a felicidade, a ética, né? Em uma dimensão individual, embora vivendo em sociedade. E também ele fala que o homem não é como pensa Platão, membro individualmente depreciado de um estado ideal, república, comunista ou socialista. Não. O homem é um ser que, buscando e atingindo o prazer autêntico e vivendo nesse estado, alcança a felicidade em uma dimensão individual, embora vivendo em sociedade. A ética epicuriana, então, ela está concebida em 3 conceitos básicos, né, basilares: o prazer, o hedoné, não o prazer vulgar dos sentidos da comida, mas o prazer que é cessação de perturbações da alma e busca da sabedoria e da filosofia, né? A tranquilidade da alma, a ataraxia, e a felicidade, bem-aventurança, eidaimonia, macaria. Essa ética, então, tem conexão estreita com a filosofia da natureza. Ao considerar que a vida humana não tem nenhuma dimensão espiritual, que a alma é material, tal como o corpo, perecerá, restituindo seus átomos à natureza, a alma vai desintegrar, vai restituir os átomos à natureza, que é vão, então, para Epicuro, nós cogitarmos da imortalidade da alma, da vida pós-morte, da metempsicose, como fala Platão, transmigração da alma para outro corpo, né, depois dessa vida, e mesmo da existência de um Deus supremo. E visto que os deuses, esses existentes em repouso e bem-aventurados, então Epicuro até fala que os deuses estão lá de boa na deles, mas não se envolve com a nossa tragédia humana, né? E pensar que os deuses estão envolvendo aqui conosco, isso é ridículo, é tolo. Ele diz: os deuses não fazem parte do universo material humano e nada tem a ver conosco. E finalmente que a morte, o Thanatos, não nos diz respeito em absoluto. A carta amanheceu com essa o grande cerne do pensamento ético de Epicuro. Nossa vida neste mundo é tudo o que importa e cabe exclusivamente a nós realizá-la virtuosa e prazerosamente, em busca da felicidade. Mas se Epicuro se atém aos conceitos ortodoxos tradicionais das virtudes, seu conceito de prazer é distinto e específico. Olha, não se trata de uma emoção ou de um sentimento, um pathos agradável e passageiro, que experimentamos por meio dos sentidos. Não. Trata-se sim de um estado contínuo, constituído por um misto de ausência de qualquer perturbação, ataraxia, né? Você está bem. Não é estoicismo. Pode até ter algumas coisas, mas aqui é uma ausência de perturbação da alma, ficar pensando em julgamento futuro, como vai ser o momento da morte. Não, viva
sabe? Viva calmamente, usufruindo cada momento. O prazer também é a ausência dessa perturbação causada por emoções negativas, como cólera, medo da morte, do mundo subterrâneo, dos mortos, a insegurança quanto ao futuro. Então, o viver bem é não ter esses medos. E também o medo do que pode acontecer depois, né? Quer dizer, como que você vai ficar pensando numa ideia de morte se você não está morto agora? Quando você estiver morto, aí a morte não vai existir mais, porque você já cessou as sensações em você. E o contentamento pleno para ele, ligado ao mero prazer de viver. Então é isso que importa, né? Essa ataraxia, você está contente por estar vivo. Esse estado que não é estado de êxtase místico, mas obtido mediante uma conduta, uma praxis virtuosa, franqueia a felicidade. Desde a antiguidade, ao longo dos séculos, a filosofia de Epicuro foi associada ao hedonismo, que é esse prazer vulgar da carne, muito distante do seu pensamento. Na carta a Meneceu, ele vai deixar isso bem claro para nós. Epicuro, então, séculos IV e III a.C. Primeira carta, carta a Heródoto sobre a filosofia da natureza. Aqui na introdução, Epicuro fala do objetivo da carta, que vai escrever sobre a filosofia da natureza, falando do todo versus o particular. É a síntese aqui da sua doutrina sobre a filosofia da natureza. Então, assim, eu não vou reler a carta aqui para vocês, mas ela é bem interessante. Ele começa, olha, Epicuro é Heródoto, que era um discípulo dele, não é o Heródoto, historiador do século V, não. Salve, ele diz, a favor daqueles que não podem, Heródoto, examinar cuidadosamente cada um dos meus escritos sobre a natureza, nem considerar com atenção os principais livros que escrevi, elaborei uma síntese do conjunto de minha doutrina. É isso que ele faz aqui para o Heródoto. É interessante, ele fala da questão da linguagem, das coisas no universo não nascem do nada, do não ser. É interessante isso aqui, olha. Posto estar isso definido, é preciso considerar a partir daqui o que não se circunscreve aos limites do visível. Primeiramente, nada existe que nasça do não ser. Ademais, o todo, o universo, foi sempre tal como é agora, e tal como sempre será. Nada existe com efeito em que possa se transformar, pois além do todo, nada existe que nele ingressando produzisse a transformação. Mas o todo é constituído por corpos e vazio. Então ele fala, a natureza impalpável, onde são imóveis os corpos, nada há que possa ser compreendido de maneira inteligível, o todo é infinito. Então é uma carta muito interessante. Fala também dos simulacros, que é uma representação ou imitação de uma coisa ou pessoa, geralmente criado com a intenção de imitar ou reproduzir a realidade ou também de enganar. Fala do movimento dos átomos, dos fenômenos da natureza, da formação de imagens nos nossos órgãos de sentido. Eu lembrei muito do Epicuro, né? Então, assim, tem passagens aqui importantíssimas para a filosofia da natureza, né? O movimento dos átomos no infinito, as percepções sensoriais, as paixões, que ele vai falando aqui também. Aqui é um dos momentos mais importantes da carta. Olha, é por isso que quando a alma abandona o corpo, ele deixa de existir, né? E ela também. Com efeito, ele não tinha em si próprio, o corpo, essa faculdade, mas fora concedida àquela que nascera em simultaneidade com ele. Então a alma é que mantém o corpo vivo. Quando ela sai ou ela morre, né, extingue-se a alma, o corpo também extingue. A alma, por intermédio da faculdade formada em torno de si, produziu imediatamente para ela mesma, de acordo com seu movimento, uma ocorrência fortuita sensível, da qual tornou partícipe o resto do agregado, o corpo, por conta de sua situação limítrofe e suas relações de reciprocidade, conforme o que eu já disse. Então é a alma que mantém essa estrutura, esse agregado, esse corpo em movimento. Cessando a vida, cessa a alma, cessa o corpo. Olha, ademais, com a dissolução total do resto do agregado, do corpo,
ocorre a dispersão da alma, a perda das faculdades, de que era detentora antes, ela não se move mais, a alma e nem o corpo, né, claro. Do que resulta que ela própria também se vê privada da sensibilidade. A alma e o corpo morrem conjuntamente. A alma não é incorpórea, só o vazio pensava em si como algo incorpóreo. Epicuro não pensa a alma metafisicamente, somente no domínio da filosofia da natureza. Aqui, olha, portanto, aqueles que declaram que a alma é incorpórea estão dizendo uma tolice. Fala dos atributos do corpo, das contingências, da questão do tempo, o que é o tempo. Olha sobre o tempo. E isso, com efeito, dispensa qualquer demonstração. Bastando sim a reflexão de que o ligamos aos dias e às noites, o tempo, as suas partes, e do mesmo modo as paixões e a impassibilidade, aos movimentos e ao repouso, concebendo no tocante a todas essas coisas uma ocorrência fortuita particular, que é o que chamamos de tempo. Muito legal. As compreensões dos fenômenos da natureza pela razão humana, os fenômenos celestes. Aqui ele diz, olha, é preciso aceitar as coisas na natureza como elas são. O estudo dos fenômenos da natureza sem a interferência da bem-aventurança ou dos deuses na natureza. Muito interessante. Olha, não se faz necessário supor que a necessidade e trajetória circular observadas resultam das intercepções das aglomerações de átomos, levadas a cabo desde o princípio da formação do mundo. Então nós não devemos pensar que existe um Deus ou deuses coordenando a natureza, a filosofia da natureza. Eles não estão interessados nisso, os bem-aventurados, né? Deixa eles lá quietinho na deles. Nós temos aqui uma repetição, né, do que acontece sempre na natureza, né? De evolução, de solução de corpos e movimento de átomos, etc. Os medos que assolam os homens, ainda nessa primeira carta, ela é bem longa. Olha, a principal perturbação a afetar as almas humanas tem a ver com a opinião de que os astros são bem-aventurados e incorruptíveis, o que vale dizer imortais. Então, os astros são imortais. E têm, ao mesmo tempo, vontades, ações e motivos contrários a esses predicados. Então, os astros são deuses, né? Some-se a isto a espera ou suspeita em caráter contínuo de algum mal terrível e eterno, por conta da crença nos mitos e ainda devido à própria insensibilidade constituída pela morte, como se esta nos dissesse respeito. Com a ausência de delimitação do terrível, essa perturbação se torna igual ou mesmo maior que aquela que as pessoas experimentam se no que respeita a esses assuntos tivesse uma opinião casual e destituída de reflexão, como se alguma coisa vai acontecer conosco de terrível, né, no futuro. Mas a tranquilidade da alma, a ataraxia, consiste em estar despojado de todas essas perturbações e em ter em mente de maneira ininterrupta a lembrança das doutrinas gerais e importantes. Ele termina dizendo, né, realizaremos a correta busca da causa da perturbação e do medo da alma e nos libertaremos deles, esses sentimentos que atemorizam extremamente os outros. Gostei demais dessa carta, ela é longa, mas é muito interessante. Segunda carta a Pitócles sobre os fenômenos celestes. É uma carta mais pessoal endereçada a este amigo chamado Pitócles, que havia enviado uma carta por meio de um cara chamado Cleonte. Epicuro vai expor aqui brevemente um texto sobre os fenômenos celestes para que Pitócles tenha uma vida tranquila, né? Ele fala, Epicuro Pitócles, salve! Ele começa então falando do estudo daquilo que se revela, né? A fenômena, para não ter medo dos astros, para ter uma tranquilidade da alma, viver sem medo. De fato, trata-se de realizar o estudo da natureza não segundo axiomas vazios e a semelhança da promulgação de leis, mas sim recorrendo aos fenômenos naturais, pois nossa vida a partir de agora dispensa irracionalidade, mito, né, e opiniões vazias, sendo pelo contrário indispensável à nossa vida a ausência de perturbação. Então sair da questão mítica, do medo, e olhar para os fenômenos da natureza, os fenômenos celestes, como questões mesmo da natureza científica, dos estudos que elucidam essas questões, e não pensando que são comandados por deuses para nos destruir, né?
Mas não, são partes aí da natureza, da matéria do mundo, né, do todo, do universo. Olha, um mundo é certa porção circundada do céu, que envolve astros, terra e todos os fenômenos, envoltório seccionado do infinito e terminado em um limite denso e compacto, e cuja dissolução arruinará tudo o que contém em movimento rotatório ou em estabilidade, sob forma redonda, triangular ou qualquer outra forma. Então é interessante isso. Fala dos átomos também, do corpo. É tocante ver Epicuro tentando compreender questões que seriam esclarecidas só no futuro por outros cientistas, né? E filósofos também. Os fenômenos da natureza, então, não devem, a mesma coisa lá da outra carta, né, ser explicados pela interferência divina. Olha, não é de modo algum a natureza divina a causa dos fenômenos. Ao contrário, mantê-la cuidadosamente isenta desses encargos. Manter as naturezas divinas isenta de interferência nos astros, na plenitude de sua bem-aventurança. Muito bom, nossa. Fala da extensão das noites, do trovão, das nuvens, dos raios, dos ciclones, terremotos, ventos, granizo, orvalho, geada, o halo que circunda a lua. Achei muito legal essas questões. O gelo, o arco-íris, os cometas, os astros. Nossa, é muito bom. As estrelas cadentes, as previsões do mau tempo e do bom tempo não tem nada a ver com deuses. Aqui, olha. Gostei. Com efeito, os animais não têm nenhuma relação necessária com o mau tempo. E nem há nenhuma natureza divina que tenha como função espiar a saída dos animais para em seguida realizar o anunciado pelas previsões. Então fala, olha, se vai passar passarinho voando aqui, é porque está vindo o mau tempo. Então ele fala, passarinho não tem nada a ver com isso, e nem os deuses também. De fato, nem a mente de um ser vivo qualquer ocorreria tal loucura, né, o animal. Fosse este um pouco mais detentor de conhecimento, nem muito menos aquela de um ser que goza de plena felicidade, né, o Deus. Os deuses lá, não tem nada a ver com isso. Aqueles que não tiverem por essas coisas uma especial devoção pela filosofia da natureza, como ela se apresenta, não serão capazes de abarcá-las com o olhar. A importância da observação também, como filósofo da natureza, né? Compreendê-las no seu conjunto corretamente, nem atingir o propósito em função do qual o seu estudo precisa ser realizado. Aqui ele fala, gente, muito legal, amar a filosofia com ternura, retém na memória todas essas coisas, Pitócles, com o que poderás repudiar o mito e compreender em uma visão de conjunto aquilo que é da mesma ordem, é amor à filosofia. E a última carta mais importante, vamos dizer assim, que fala dessa ética do bem viver, é a carta a Meneceu sobre a felicidade, né? Epicuro a Meneceu, salve. Nem deve o jovem adiar o estudo da filosofia, nem o velho começar a dele se cansar. Com efeito, no que concerne a cuidar da saúde da alma, nada é prematuro ou tardio. A conclusão é que devemos nos ocupar da filosofia, quer sejamos jovens ou velhos. Quem está envelhecendo, a fim de descobrir sua juventude, porque reviverá o gozo dos bens das coisas do passado, enquanto aquele que é jovem, a fim de ser simultaneamente jovem e velho, porque não experimentará medo diante das coisas do futuro. Portanto, é necessário dar atenção àquilo que produz a felicidade, visto que enquanto sua presença nos satisfaz plenamente, sua ausência nos leva a fazer de tudo para tê-la. É o primeiro parágrafo da carta, né? Então, não desistir da filosofia. A gente lembra das coisas do passado, quem está ficando velho. Quem é novo é para já começar a ficar sábio, né? Com efeito, os deuses existem. Há deles um conhecimento evidente. Porém, eles não são como a multidão os reconhece, pois esta não os respeita do modo que os representa. A pessoa irreligiosa não é a que suprime os deuses da multidão, mas a que atribui aos deuses a opinião da multidão. Então, os deuses, para Epicuro, que aqui certamente admite a sua existência, os deuses são imortais e bem-aventurados. Nada tem a ver os deuses com os assuntos humanos, com os quais não se importa, não exercendo nenhuma ingerência ou influência nas vidas humanas, sendo descabido responsabilizar esses seres imortais e bem-aventurados pelos males que afetam a humanidade no mundo. Amei isso aqui. Vou ler alguns trechinhos, que essa carta é maravilhosa. Acostuma-te a considerar que a morte nada é para nós, pois todo bem e todo mal estão na sensação. A morte é a privação da sensação. Consequentemente,
Consequentemente, o conhecimento correto de que para nós a morte nada é, nos faz gozar a vida mortal, não acrescendo a isso um tempo infinito, mas afastando o desejo de imortalidade. É aqui, né, esse tempo que nós temos para viver. Não ficar com aquele desejo aflitivo pelo ausente ou remoto. Ah, vou ser feliz só na eternidade. Não, é agora, o Epicuro fala, né? É uma felicidade que é suspensão das aflições, é suspensão desse medo aí do futuro, né? Do medo da morte. Então a morte para nós nada é. Aqui tem um trecho que mais me tocou quando eu fiz filosofia, olha. Com efeito, nada de terrível existe na vida para aquele que realmente aprendeu que nada existe de terrível em não viver. É tolo o indivíduo que diz recear a morte, não pelo sofrimento que lhe causaria no futuro, mas por experimentar sofrimento no presente pela ideia de que ela acontecerá no futuro. Então fica aqui pensando na minha morte e eu estou sofrendo já. O fato é que aquilo que uma vez presente não produz nenhuma perturbação, só pode despertar um sofrimento, destituído de fundamento, quando ficamos na sua expectativa. Então fica aqui sofrendo, esperando já, é um morto-vivo, né? Portanto, o mais terrível dos males, o mais horrendo, é a morte. Portanto, o mais terrível dos males, a morte, em nada nos diz respeito, simplesmente porque enquanto vivemos, ela não existe. E quando ela passa a existir, somos nós que não existimos mais. Foi essa frase que me fisgou o Epicuro quando eu fiz filosofia. Conclui-se não ser ela nem para os vivos nem para os mortos, a considerar que não existe para os primeiros, os vivos, e que os segundos, os mortos, não existem mais. Contudo, muitas pessoas fogem da morte como se ela fosse o maior dos males, ao passo que outras a elegem como instrumento para fazer cessar os males da vida, né? Pessoas que decidem morrer, né? O sábio, para ele, a vida não constitui um fardo, como também não viver lhe parece um mal. Ele cita um filósofo chamado Teógenes de Megara, nasceu ou morreu, nasceu 540 a.C., era um poeta elegíaco, né? Então ele fala desse poeta aqui, achei tão interessante, olha, no que toca ao Teógenes da cidade de Megara, que diz que seria muito melhor não ter nascido, e uma vez nascido, ao verso dele, e uma vez nascido, transpor o mais rápido possível os portais do Hades. Então, quer dizer, era melhor não ter nascido. Já que você nasceu, transponha mais rápido possível o portal do mundo subterrâneo do Hades. É ainda mais tolo, diz Epicuro, pois se está persuadido do que diz, por que não providencia a partida de sua vida? Nada mais evidente se sua decisão foi tomada de maneira ponderada e com firmeza, mas sendo gracejo comporta frivolidade. Convém ademais lembrar que, embora o futuro não nos pertença, também não nos escapa totalmente. De modo que se trata de não o aguardar como algo inevitável e de perder toda a esperança como se ele não viesse a acontecer. Demais, né? Muito bom. Fala dos desejos, olha, realmente um estudo impecável deles possibilitaria reduzir toda escolha e rejeição à saúde do corpo e à tranquilidade da alma, visto ser esta a finalidade da vida bem-aventurada. Com efeito, o prazer, presente em tudo que fazemos, consiste em evitar quer o sofrimento, quer o temor. É isso, não é hedonismo, sexo à vontade, sabe, comida, bebida, não. É evitar o sofrimento e o temor. Ora, uma vez conquistemos isso, dissolvem-se todas as tempestades da alma. Aqui que é o verdadeiro prazer, dissolver as tempestades da alma, viver a ataraxia, né? Viver plenamente, não tendo mais o ser vivo de dirigir-se para qualquer coisa de que carece ou ir em busca de algo que seja distinto de possibilitar que o bem da alma e do corpo encontre sua completude. Com efeito, a necessidade do prazer se apresenta quando padecemos sua falta. Nós não temos mais necessidade do prazer quando não padecemos sua falta. É por isso, inclusive, que dizemos que o prazer é o princípio e o fim da vida, bem-aventurada, sem perturbações. Essa questão é interessante, né? Olha, habituar-se a um gênero simples de vida, em lugar de viver suntuosamente, contribui para manter a saúde plena. Aqui nós temos um período sumamente importante, né? Um texto sobre o pensamento ético de Epicuro, descartando diversas formas de hedonismo que o tem na conta de inspirador ou mesmo fundador. Então é interessante isso aqui. Eu vou ler esse trechinho, olha. Portanto, quando dizemos que o prazer é o propósito da existência,
Não nos referimos aos prazeres dos sentidos ou àqueles dos libertinos, como consideram certos ignorantes que discordam de nós ou nos entendem mal, mas àquele em que nem a alma se perturba nem o corpo sofre ataraxia, né? Esse é o prazer verdadeiro. Com efeito, não são bebedeiras e banquetes contínuos, nem o prazer dos sentidos que obtemos das relações com rapazolas e mulheres, nem aqueles concedidos por uma mesa farta guarnecida de peixe e iguarias de outros tipos que tornam a vida prazerosa. Ao contrário, é o raciocínio sóbrio, que busca conhecer as causas de toda escolha e de toda rejeição, e que expulsa as opiniões que retêm as almas no maior tumulto. É ter uma vida tranquila, refletindo sobre a vida, sem perturbação, né? Conhecer as causas de escolha, das escolhas, dos desejos, da rejeição, expulsar as opiniões que retêm as almas no tumulto, viver tranquilamente. O princípio de todas essas coisas é o bem maior, é a sabedoria. Eis porque a sabedoria deve receber maior apreço do que a filosofia, né? Sabedoria, prudência, prudência, sabedoria prática, sendo a partir dela que vem a ser todas as virtudes restantes, a partir da sabedoria, né? A sabedoria prática. Ela que nos ensina que a vida prazerosa não existe sem que se viva sábia, honrosa e justamente. Que legal. E tampouco se possa viver sábia, honrosa e justamente sem viver prazerosamente. A filosofia aqui é concebida unicamente como especulação e teoria. E a sabedoria é uma coisa prática, né? Trazer a filosofia para a prática. Com efeito, as virtudes estão naturalmente vinculadas à vida prazerosa, ao passo que a vida prazerosa é delas indissociável. E aí ele termina a carta, né? Dizendo, com efeito, a pessoa que vive em meio aos bens imortais, em nada parece com um ser vivo mortal. Gente, eu amei Epicuro, amo sempre. Desde que eu estudei, foi um dos filósofos assim, que mais falou comigo, né? Porque essa questão da morte sempre me angustiou. E aqui Epicuro fala para a gente ter uma tranquilidade quanto a esse futuro, né? Vai acontecer, mas quando acontecer nós não estaremos mais vivos, né? E quando nós estamos vivos ela ainda não está aqui. Maravilhoso o livro de Maio, amei ler todas as cartas na íntegra. Cartas de Epicuro sobre a felicidade, sobre os fenômenos celestes, sobre a filosofia da natureza. Um abraço e até mais.